Alô, muito bom dia, Nomes e Marcas no ar. Neste final de semana nós vamos falar de pão, mas não só pão. Nós vamos falar de uma padaria, mas não só padaria, ela é um bar, na verdade é uma boutique de pão. Vamos falar de uma casa com produtos diferenciados em Criciúma, que entrou no gosto das pessoas, tem destaque, chama atenção pelos produtos que oferece. Estou falando da Padaria Bar Pão do Pá. Giovanni. Olá, bom dia. Tudo bem, querido? Tudo bem. Que ótimo estar aqui. Prazer te receber. É meu. Giovanni Sartori, proprietário da padaria e bar Pão do Pá. Me fala do teu início. Por que a padaria Bar Pão do Pá? Que casamento legal, uma padaria e bar, um bar, né? Isso. A ideia surgiu, ela nada mais é do que a extensão de um hábito meu e do Paulo, meu sócio, de criarmos, quando nós morávamos em Floripa, moramos 9 anos antes de vir para cá, os nossos almojantas, que era um encontro que começava às 9 da manhã de um domingo e acabava às 10 da noite do domingo. E era uma brincadeira justamente sobre tomar café, tomar vinho, tomar espumante, comer pão, comer ovos mexidos, comer steak tartar, comer um pão com linguiça, voltar para o café, voltar para o vinho. E quando a gente decidiu abrir esse negócio, a gente disse que a gente tem que fazer o que a gente sabe fazer. Não dá para se meter num negócio onde tem muitas pessoas e muitos empresários formados e conectados nisso. Nós somos autodidatas, a gente não vai se meter num negócio que a gente não conhece. Então a gente resolveu levar literalmente o nosso almojanta como carro-chefe do negócio, porque a gente domina a cozinha, domina o que estava ali. E é o que acabou dando certo, assim, é a alma do lugar, é esse cardápio que não tem hora para começar e não tem hora para terminar. E tem de tudo, né? E tem de tudo. E tem até pão. Tem até pão, né? Até não o pão francês normal e tal, né? É o pão toscano, né? Que é o nosso pão base, que a gente usa ele desde as brusquetas como antipasto, depois os pães mais elaborados, né? Então o pão narra o nosso cardápio. E ele brinca com isso. Tem horas que ele tem cara de café da manhã, tem horas que ele tem cara de happy hour, tem horas que ele tem cara de jantar. E tá aí, né? Indo pro 2º ano de operação. Como é que vocês vieram para Criciúma? Criciúma entra na nossa história. Eu fui convidado por um grupo de moda, um grande grupo da região, para assumir como head de marketing. E eu me mudei e o Pá veio junto. Da La Moda? O grupo La Moda. Isso. Uns queridaços, amigos de muito tempo. Durante anos eu criava as campanhas deles. E aí surgiu esse convite, em janeiro de 2020 vim eu, e março, dia 18, veio o Pá, junto com a pandemia. Ele entrou e a cidade fechou, o mundo fechou, né? E aí viemos parar aqui. E o pão era um projeto autoral do Pá, ele fazia lá em Floripa, numa época que não se comia pão, né? Mas ele trabalhava com padaria ou não? Não, tinha padaria? O Pá trabalhava com serviço e trabalhava numa importadora de vinhos. E nós dois... Pão ele fazia em casa? Fazia em casa. Ele começou a fazer pão por uma história de família que um dia ele disse, eu acho que eu tenho vontade de resgatar aí uma memória afetiva. E aí ele foi fazer pão, foi fazer curso, estudou em São Paulo algumas coisas e voltou e começou a fazer pão em Floripa. Mas o pão, há 6 anos atrás, era vilão, né? Era um carboidrato... Isso. Péssimo na vida, né? Então ele demorou a ter contexto, a fermentação natural as pessoas não entendiam. Então quando lá a gente vendia 5, 10 pães na semana para alguns restaurantes que entendiam, mas ainda era um pão numa cidade que é litorânea, né? Corpo, praia, sunga, biquíni, as pessoas têm medo do carboidrato. Hoje não, né? Hoje as padarias lá também já explodiram, assim como aqui. E aí na pandemia não havia o que fazer, o Pá foi desligado, infelizmente ou felizmente, da importadora de vinhos. Ele falou, o que eu vou fazer aqui, né? E eu falei, pão. E graças à pandemia, as pessoas confinadas em casa, a gente fez uma ação de boas-vindas com os vizinhos novos, a gente recém tinha se mudado, e cada apartamento ganhou um pão. E aí, Criciúma tem uma coisa que é maravilhosa, né? Em 6 segundos, todo mundo sabia que tinha alguém fazendo pão num edifício tal. Que maravilha. E aí era pão que descia pro prédio. Vocês faziam em casa, não tinha aberto ainda? Não. A padaria a gente foi abrir 1 ano depois. E aí a gente fazia pão e começou a vender para os vizinhos, e vendeu para prédio da frente, daí para a prima da amiga da vizinha, da cunhada, e aí explodiu na cidade, super, super de uma maneira feliz, numa época trágica, né? Exatamente. Mundialmente trágica.
E graças à pandemia, durante 1 ano a gente ficou fazendo pão em casa. A casa se desmontou, né? Virou uma cozinha industrial. Até hoje a gente pede desculpa pros vizinhos, né? Porque começava às 4 da manhã, imagina. A primeira semana é uma delícia ter cheirinho de pão em casa, né? Todo mês não é tão bom. Não, e 4:30 da manhã, quem costuma acordar às 7, É muito 8 horas, cheiro, né? Um barulho, cheiro cheiro e forte, barulho, né? Então, o pão tradicional é gostoso, mas quando entrava os doces, os de linguiça, assim... Mas todo mundo foi muito querido e positivo conosco. 1 ano fazendo pão em casa, a gente entendeu que tinha um negócio na mão. Pelo volume, pelo o que começou a movimentar, a gente chegou numa sinuca, né? Ou abre, ou para aqui. E aí foi quando a gente decidiu abrir. No meio do ano que a gente estava trabalhando, a gente alugou o ponto. Sem ter nada. Equipamento, nada. 2 leigos, eu falei, agora a gente precisa se mexer, porque tem algo aí, vai surgir. Mas no início vocês faziam no forno? No forno caseiro. Forno caseiro? 4 bocas. E o pai é meio MacGyver, né? Ele envenenou o forno, ele botou uma pedra de mármore lá dentro para hiperaquecer e o pão ter a explosão de salto, né? Então, fazer o pão crescer lá dentro na hora do calor, porque um forninho normal não chega na temperatura que é um lastro. Claro. E no curso que ele fez, o lastro, ele teve essa sacada, assim, eu vou hiperaquecer o forno, e era isso, 1 pãozinho por vez, 50 pães num dia, tu imagina a hora que se começava e a hora que se terminava, né? Nossa. Aí eu chegava do trabalho, rendia o pai ia dormir. Eu ajudava a preparar as coisas, lavar a forma, picar o que tinha que picar, preparar os insumos. No outro dia, 3 da manhã, o pau levantava e ia até às 11 da noite. Nossa. E assim foi 1 ano. História clássica, né? De quem começa sem saber nada com um negócio... E vocês não entendiam disso? Não. Nem de negócio. Nem de negócio. Nada. Nesse meio tempo, com o imóvel alugado, a gente fez o clássico, 1 ano pandêmico ainda, né? Sebrae Online. Nos ajuda a montar uma empresa. Boa. E eles foram sensacionais. Eu tinha bastante desconhecimento do nível de profundidade, de ajudar a colocar de pé. A gente teve um consultor ótimo que ficou online conosco, assim, se apaixonou pelo projeto. Ele disse assim, seus malucos, vamos nessa. E deu muito certo. Consultor daqui de Criciúma? Criciúma. Um querido, a gente montou o plano, foi atrás de recursos, porque nós não tínhamos recurso nenhum. Nesse meio tempo, uma padaria que ia abrir não abriu. A gente conseguiu arrematar os equipamentos e aí ficou meio ano tudo na nossa garagem. Mais uma vez, os vizinhos queridos complacentes com a obra que viria, né, que estaria por vir. E aí sim, depois de plano de negócio pronto, investimentos encontrados, a gente começou a obra e aí em dezembro abriu o Pão do Pá. Contrariando também, e aí eu fiquei bem feliz com essa informação, né? Criciúma para no verão, não abram, vocês vão ser loucos. Eu falei, ótimo, porque quem não conhece nada, abrir um negócio com muita gente não vai conseguir entender, né? E vai ser um bom período de teste. Novidade na cidade foi o inverso que aconteceu, né? A gente teve uma hiperpopulação, vendeu tudo em meia hora, nós não entendia qual era a quantidade de pão para ter uma loja aberta, uma coisa sob encomenda, né? Mas abrir a loja e ver as pessoas entrando foi um dia emblemático, assim, a gente ficou bem assustado. E aí tinha a operação noturna, a gente nem sabia como era ter um restaurante. Lá na loja, senhor, eu quero pão. Não tem pão, mas como é que você não tem pão? Exato. Padaria não tem pão? Exato, 3 da tarde não tem mais pão, né? Abriu às 12h30 e não tinha pão. Mas foi um tempo de muito aprendizado, ainda tem sido, né? Hoje, se pensar em abrir, a gente já saberia metade da novela, pelo menos, ou como é fazer isso tudo. E, felizmente, é um produto que vem embalado com história, que vem embalado com uma apresentação, que vem embalado com um contexto que as pessoas entenderam. Pois é, legal. E ao mesmo que Criciúma é uma cidade que eu sempre ouvi falar tradicional, ela também gosta de provar. Né? Ela gosta de coisa nova. E essa é a nossa fórmula, né? Trazer a novidade sempre, trazer novidade, né? Não só sempre, mas trazer a novidade, ser a novidade em termos de pão, de recheio, de música, enfim, tudo que a gente provoca. E tá aqui, ano 2. E essa ideia do pacote que vocês entregam, e sempre tem uma história, a gente escreve o nome, frase. Quem come pão é mais feliz. Isso. Isso foi uma coisa que a gente inventou, né? Quando ela começou a vender o primeiro pão em casa, ia naquele saquinho pardo, e eu achava aquilo muito feio. Assim, meu Deus, nós temos que escrever algum negócio, né? E um dia, a gente já tinha registrado esse slogan, né? Quem come pão é mais feliz.
E é o que acontece, né? É impossível não comer um pão e sorrir, né? Ninguém faz cara feia. E quando o pai e eu encontramos isso, eu disse, vamos botar isso na sacolinha com o nome de quem vai pegar, porque a gente conseguia identificar a encomenda da pessoa. Claro. E isso virou um carinho na pandemia, né? Ganhar algo, um pão, um alimento com o meu nome nele, dizendo que eu vou ser mais feliz, né? As pessoas estavam tão angustiadas naquela época que dizer que a felicidade também ia ali dentro foi muito legal. E foi muito autoral isso, né? Não foi uma ação de marketing, foi de coração, desejar que as pessoas fossem mais felizes, ainda mais naquele momento. E isso viralizou, essa sacola, hoje até acho incrível, né? Tem farmácia que escreve quem se cuida é mais feliz, o açaí é mais feliz, porque isso acabou viralizando como uma frase... Vocês têm que cobrar royalties. Ela está registrada, não tem problema. Que acabou cativando as pessoas. E hoje, quando a gente foi ter daí a nossa primeira sacola, a gente se olhou e disse assim, isso tem que ir escrito, né? Porque virou a nossa marca, né? Dizer isso. Então eu peguei a arte do Paulo, escreveu à mão, digitalizei e a gente rodou com letra manual. E aí o nome da pessoa a gente faz na hora. Claro. Conforme a presente, né? Daí as pessoas chegam assim, dá pra botar mais de um nome? Dá pra botar o nome da minha mãe e da minha avó? Eu falei que dá pra botar o que vocês quiserem. Então isso virou uma coisa bem legal e simples, né? E quem escreve é tu? Eu e o Pá. Vocês dois que escrevem. Agora a gente já treinou a equipe, porque é uma cerimônia que todo mundo quer participar, né? A hora de escrever na sacola, não só quem recebe, mas quem escreve, também quer fazer parte disso. Então hoje a nossa equipe já escreve, todo mundo assim, hoje posso ser eu da sacola? Pode ser tu da sacola, assim, é super legal. Vocês foram lá e arremataram uma padaria que fechou, arremataram, compraram os equipamentos, guardaram. Mas vocês não entendiam dos equipamentos. E para fazer aquilo ali funcionar, o negócio de vocês era um forno do fogão de casa. E aí? E aí bom, o Pá durante o tempo de treinamento, né, o Pá é o cara que põe a mão na massa, né, nosso padeiro, vamos dizer assim, criativo. Conheceu profissionais e nos cursos que ele fez, ele tinha já um alinhamento de qual era o equipamento mínimo para ter isso. Então a gente comprou as coisas que precisavam ter, né, a gente não fez uma compra cega sem entender, isso não. E depois a gente tem, morando em Floripa, né, todos os nossos grandes amigos são donos de restaurantes. Então a gente teve aí os melhores consultores, né, best friends possíveis para nos dizer, para não ser tão no escuro, né? Então a gente foi muito bem apadrinhado nesse sentido, né? Então foi no escuro, mas olhando de hoje, assim, não foi tão escuro assim, né? O escuro foi abrir a porta e não saber o que fazer, né? E quanto tempo, assim, de quantos dias ou quanto tempo de teste o pão, porque uma coisa é fazer ali no forno, vai fazendo no equipamento de padaria, né? Nos instrumentos e equipamentos todos. Quanto tempo para acertar, ajustar a temperatura, torrou o pão, queimou o pão? A gente mudou para o endereço 15 dias antes de abrir. Daí a gente ficou lá de porta fechada, craft no vidro. Fazendo pão. Testando como era um pão reagir num forno que assa ao invés de 20 por vez. Pois né? É uma batedeira que, em vez de bater 200 gramas, bate lá 3 quilos de massa, né? Então, também teve essa adaptação aos tamanhos gigantes que uma cozinha industrial tem, né? Isso, 15 dias resolveu? Resolveu. Maravilha. Resolveu. E hoje vocês têm uma carta, uma carta que é super diversificada, né? Isso. Como tu disse, vai desde o steak tartar, vai até o pão toscano. Pão toscano na pão chapa. Toscano que é uma janta, né? O pão toscano que tem de tudo ali dentro, é uma maravilha o pão, né? E é só farinha, água e levain, né? É mesmo? É. Aí alguns cuidados que a gente tem para que esse pão seja isso que você está dizendo, né? Não é porque é italiano que é a melhor, mas ainda é. A gente traz uma farinha italiana, a gente importa a farinha. Prensa 00, ou seja, ela é prensada no nível máximo de cilindro para extrair quase que um pólen, né? Então a farinha é quase nada, assim, é uma poeirinha de tão bem prensada que é. E ela traz um teor de proteína muito maior que uma farinha nacional. Já existem as boas, a gente está testando algumas também para valorizar solo nacional, mas a italiana em específico traz uma explosão para o pão que garante sabor, traz crocância, traz uma série de componentes, principalmente proteicos, para que o levain, o fermento natural, vamos dizer assim, aconteça, né, na fermentação. E aí ele é o pão base, mas depois dele a gente tem 25 pães no total já. Mas deve aparecer mais uns 2 esse ano, né, entre doces e salgados que a gente faz.
E aí esses pães servem de base para todo o nosso cardápio, que daí brinca com eles, né? Então tem as brusquetas, tem o camarão provençal, que o pão acompanha, e tem os pães de eventos que a gente acaba levando eles também e fazendo outras coisas. A casa ali cabe quantas pessoas? Elegantemente sentados, 35 pessoas. Quando a gente faz o nosso jeito de servir normal. Quando a gente faz eventos que é volantes, né, que a gente cria um living Pão do Pau, a sala de estar, que saem todas as mesas, e aí a gente faz um serviço de sofás e salas e puffs, e aí a gente vai para 45 pessoas. Né? Volta e meia rolam uns eventos lá diferentes e a gente acaba fazendo isso. Como é que vocês tranquilizam aqueles que não comem pão porque tem medo de engordar e que não querem, porque pão engorda e tal? Como é que vocês administram isso? Nós dois somos os melhores garotos propagandas, né? A gente come pão todo dia. E o pão de fermentação natural, né, diferente dos outros pães, ele não tem nada químico. Então é um pão que primeiro não vai promover aquela digestão que incha. Então a sensação de inchaço, de comer uma fatia e se sentir mal, né, ter problemas na digestão é um pão que não vai ter, né? Não é milagroso isso, é só porque é fermentação natural, né? É um pão que o glúten, apesar de ter menos glúten, tem glúten, mas as bactérias que crescem dentro do pão durante o processo de fermentação se alimentam daquele glúten. Então, por exemplo, os intolerantes a glúten não celíacos, né, começaram a comer o nosso pão para fazer um teste e entenderam que este tipo de pão é possível comer, né? O celíaco não, porque daí ele tem um nível de contaminação excessiva e ele tem complicações. Mas quem não é celíaco tem ido lá e tem testado e positivamente os resultados são ótimos, né? Então não é o pão que engorda, é talvez o que vai em cima dele, né? O que vai em cima ou o que vai junto. Né? Então o pão não é tão vilão assim, né? Giovanni, o que vocês vendem mais? Ali, né, os que vão lá e já aproveitam e fazem um café e tal, ali, ou é o pessoal que passa para pegar o pão e vai embora, ou é o que encomenda e vocês entregam? Eu acho que é meio meio. A gente tem 3 públicos hoje na casa. Os que vão para retirar, os que vão para olhar o balcão e levar coisas de balcão e levam um pão junto, e os que sentam para curtir a casa, né? Então a gente tem esse movimento constante durante o dia. Faz o happy hour ali. Né? E a parte mais deliciosa é que quando a gente abriu, a gente achou, nossa, o café vai ser café, aquela coisa mais tradicional, e aí talvez vai vir o vinho mais tarde, né? Hoje a gente tem clientes que 4h30 estão tomando espumante com pão na chapa, 5 horas já tá rolando Negroni com steak tartar, aí de repente chega uma criança, come um bolo com suco, ou o Pedro, né? O Pedro é um amiguinho nosso, filho de um cliente, ele tem 11, 12 anos e ele come steak tartar, e a irmã dele com 9 come camarão provençal. E decidiram que esse é o prato deles. A TT, uma queridaça também, ela tem 4 anos, ela come toast de ovo pochê com pastinha de abacate, assim. Então, é muito legal porque a gente até pensou sobre isso. Será que a gente vai ter que ter cardápio kids? E eu me lembrei que quando eu era criança eu comia o que tinha. Então eu disse assim, vamos tentar trazer uma alimentação familiar, saudável e ver como as crianças reagem. E tá dando super certo, né? Nesse sentido também. Qual é a receita do bolo? O que vai numa receita de pão? O pão base, vamos usar esse toscano que a gente está falando, que tu provou e que tu gosta. Ele leva água, fermento, que é o fermento de fermentação natural. O nosso nasceu da fermentação de um abacaxi, né? A gente criou um tamagotchi, vamos dizer assim, alimenta ele com farinha e água, fez o processo de fermentação e hoje ele está lá na nossa geladeira já se reproduzindo há anos, né? Todo dia tu alimenta e tal. E água e acabou. Esse é um pão. Só? Só. Então, e tem pão vegano? Tem, todos eles. Né? Porque ele não leva nada a não ser isso, né? E os que precisavam de gordura, naturalmente a gente usou a vegetal já para unificar isso. Então, tirando o pão que é de linguiça calabresa e o pão que é de queijo gorgonzola e sálvia, todos eles são veganos por natureza, né? Então, ele não leva nada, né? E as receitas foram desenvolvidas por vocês? Ou vocês trouxeram de algum lugar, compraram? Tem algumas que são... o tradicional é um clássico, né? É o primeiro pão feito desde sempre. Já alguns são criações nossas. Por exemplo, para homenagear a Criciúma, a gente fez o pão saltimboca, que
pega a sálvia e o queijo gorgonzola e a gente adicionou isso no pão. Então foi um pão criado e lançado aqui em Criciúma. E por que põe um saltimbocca para Criciúma? Criciúma é o primeiro lugar típico italiano que a gente vem morar, né? Colonizado por italianos. E tem um filé a saltimbocca, bem tradicional da cultura italiana. Provamos alguns em Nova Veneza, inclusive. E aí, como é um filé, né, a gente tirou o filé, mas pegou o queijo, a sálvia e colocou isso no pão e deu muito certo. Então ele lembra, né? Tem o filé, tem o galeto, a saltimbocca também. E depois a gente criou outros pães. Tem um pão que vende muito bem, que é um pão tortano, que é um pão recheado com linguiça calabresa. Ele lembra um pão... lembra uma pizza calabresa, porém assado dentro do pão. E esse pão veio para o Brasil no navio dos imigrantes. Surgiu nesse navio, onde tinha famílias de pizzaiolos que faziam pizzas e famílias de padeiro. O que aconteceu durante a viagem? As comidas foram acabando e pegaram partes do que dava para fazer pizzas e parte do que dava para fazer pão e juntaram. A história desse pão é bem bonita. E aí é um pão... Esse, como é o nome desse pão? Tortano. Tortano? Isso. Por que tortano? Ele parece uma torta, ele é assado dentro de uma forma de pudim. Tradicionalmente desde sempre. Que maravilha. Então, imagina... Vocês têm o pão ali? Tem, a gente vende ele bem... Tortano. É, um tortano. Ele é grandão, é um pão família, vamos dizer assim, né? Bem gostoso, super recheado. Vocês são gaúchos? Eu sou gaúcho, minha família é de Caxias do Sul. Veio no mesmo navio que aqui, né? E o Paulo é do interior de São Paulo. De Dracena. Gaúcho lá no Rio Grande, tu ficou até quanto? Até que idade? Depois, e que idade veio pra cá? Eu vim pra Santa Catarina em 2010. E lá no Rio Grande tu trabalhava com o quê? Eu sempre trabalhei com comunicação e marketing, né? Sempre criei marketing. Sempre criei para marcas de moda. Padaria só para comer. Só para comprar pão para comer. Só para comer. E a tua família, tua mãe, teu pai, trabalhavam com isso, alguma coisa, não? Tinha alguma relação com não, restaurante? A minha avó, por parte de mãe, que eu não a conheci, ela faleceu, eu nem era nascido ainda. Ela tinha aqueles bolichos que vendia assim, rastel, feijão, tecido, caderno, comida, salame, e que no fim do dia as pessoas passavam ali para tomar uma cachaçinha. Por isso a gente transformou o bar. Né? O Pá tem a história do pão e da família que durante muito tempo sustentou. Mas o Pá, ele decidiu fazer pão porque gostou e tal, mas não é uma herança familiar. É da avó dele. A avó dele fazia pão de fermentação natural. Para casa também? Para sustentar a família. A família do Pá foi sustentada pela avó durante muito tempo com fermentação natural. Um outro tipo de fermento, mas natural também. Então o Pá tinha isso no inconsciente. Assim como eu tinha esses boteco meio bolicho. Quando a gente abriu a padaria, faltava algo para determinar como seria o restaurante, a parte de comer. E uns 20 dias antes de a gente abrir o conceito, nós fomos mexer nas nossas coisas de infância, e aí eu lembrei do boteco da minha avó e eu falei, cara, é uma padaria bar. E aí encaixou tudo, né? O pão, o bar, a bebida, sentar, comer, passar de dia, voltar de noite, que é o que as pessoas acontecem, né? E que loucura vocês abriram um negócio que é um negócio novo, diferenciado, na pandemia. Né? Ou seja, a pandemia derrubou muitos negócios, mas também abriu muitas oportunidades. No caso de vocês, a pandemia foi a oportunidade que vocês tiveram. Exato. Em função de as pessoas em casa, e vocês passaram a levar pão em casa e as pessoas passaram a pedir. Quando a gente abriu, a gente não era novo para um grupo de pessoas que não era mais pequeno, que já compravam o nosso pão, né? Então isso já nos deu a certeza de que tínhamos um negócio produtivo em mãos, não era abrir desconhecido. Acho que aí talvez teria sido um risco um pouco maior, né? E o que vocês projetam? Então, agora começaram as reuniões de planejamento, né? A gente está desenhando o futuro do que é os próximos passos, de ter uma unidade diferente, de ter outro estilo de padaria, né? Porque a gente entende que ali a nossa sede é uma casa modelo, né? Onde junta as três coisas, né? Cozinha, panificação, café e restaurante. E agora a gente está entrando em outros momentos, né? Está entrando em evento também, começamos a fazer casamentos. Pão e gastronomia, né? Por exemplo, um casamento a gente fez as lembrancinhas. A noiva não queria fazer bem casado e queria surpreender os convidados com uma experiência no final da festa. E nos encomendou uma ideia. Disse, me apresentem um projeto.
E a gente montou uma padaria no final do casamento. Então as pessoas saíam embora e levavam café da manhã pro dia seguinte. Ah, que legal. E a gente levou geleia, a gente levou tudo em vidrinho, pães, levou flor, levou sacolinha. E as pessoas iam embora e faziam um kit para tomar café no dia seguinte. Outro casamento a gente fez uma intervenção, né? A hora da madrugada que tem que salvar a turma que se passou na bebida. E a gente entrou com um festival de brusquetas. Então, são coisas que a padaria bar tá fazendo fora do endereço. Então a gente começou a expandir, tá fazendo brunch, tá fazendo ações com outras marcas também. Vai fazer já. Essa eu vou contar porque vai ser legal. A gente vai fazer um café da manhã num hotel. A gente vai invadir um hotel e vai fazer um brunch pão do pão em um hotel. O hotel eu não vou falar pra ter surpresa. Mas vai fazer num hotel. Dia específico, num evento específico? Exato. Ah, num evento específico. Exato. Não vai passar a fazer todo... Não. A gente vai fazer um evento, né? Que legal. A gente vai fazer um co-branding aí de um hotel com pão do pão. Então essas coisas têm sido muito legais, né? Entrar na área de eventos, os jantares... Mas vocês esperam, a ideia de vocês é ter uma padaria diferenciada, é ter um bar? Não, é continuar no segmento, mas abrir mais unidades. Mais né? unidades na mais cidade? Mais unidades na cidade ou arredores, né? E para quando isso? Até o fim do ano tem que rodar mais um, né? Mais um pelo menos? É. Que maravilha, como pegou bem. É. Vocês imaginavam que ia rodar tão rápido e tão bem? Não. Como é que vocês... Quais eram os receios que vocês tinham na época? Porque quando tu abre o negócio, claro, tu tá empolgado, vai dar certo. Mas e se não der? Uhum. Qual é o risco? E aí se colocava na balança. O risco do pão a gente tava mais tranquilo, né? Porque a gente tinha um ano nas costas de fazendo pão. Então, assim, a primeira certeza que eu tinha é que o pão era imbatível. Eu tinha um produto. Eu tinha segurança no pão. Eu podia arriscar com o pão. Já o restaurante era acreditar que as pessoas iam adorar das minhas receitas do Paulo, da minha avó e da minha mãe, né? Então, será que vão gostar da torta russa? Será que vão gostar do steak tartar que a gente faz? E se não gostar, né? Então, isso era uma loucura, né? Todo dia, quando a casa tá cheia, o Paco fica lá mais perto da cozinha, eu fico na parte do atendimento. A gente se comunica por olhar, assim, a gente olha assim... Parece que quando a gente estava lá em casa, as pessoas comendo as nossas coisas, né? Isso eu ainda me emociono, assim, porque acreditar que aquilo poderia ter dado certo e deu. E as pessoas reconhecem, valorizam o sabor, voltam lá, trazem filho, trazem amigo. Então, hoje são mais de 2.000 pessoas que nos visitam, que a gente chama nem mais de cliente, a gente chama de amigo, né? Porque nos conhecem, levam presente, trazem uma geleia para provar, gostam de cozinhar, vêm trocar receita, né? E agora, dão dica de receita. Dão dica de receita. A gente tem um projeto que é o Jantar Harmonizado, que antes era só para chefes convidados virem, e a gente abriu para pessoas que amam cozinhar e tem sido um sucesso. Então, agora sábado a gente vai ter cliente cozinhando na casa junto com a gente, né? Então, é um lugar que não é da formalidade de um restaurante. Eu acho que essa talvez seja a chancela de que coisas podem acontecer e nem todas darem certo. Claro. A gente não se vende como profissionais 2 estrelas Michelin, né? São 2 caras que curtem cozinhar e ter a mesa cheia de pessoas em volta. Agora, uma padaria é um negócio que que começa a funcionar 3, 4 da manhã e vai embora, né? Vai embora, vira o dia inteiro e vai embora. Como é que vocês resistem isso? É enlouquecedor isso. Pô, meu. É físico, né? É físico. Hoje a gente tem um time aí de prodígios que fazem isso com a gente e a gente reveza bastão, né? Tem turnos já. Mas antes era exatamente assim. Eu e o Pá levanta 4:30 da manhã, toca o primeiro sino e vai pra padaria. E aí começa o processo de sova, né? O pão tem umas 4 ou 5 sovas. Tem um processo dele de crescer depois de cada sova. Então o pão começa a ser manuseado. O pão de amanhã é feito hoje às 3 horas da tarde. Começa o preparo dele, né? A massa entra em fermentação, bota lá na caixa, bota para fermentar, sova a primeira vez, deixa fermentando até o outro dia de manhã às 4:30, tira, sova, modela, deixa crescer no molde, assina o pão, né? A assinatura do pão são aqueles desenhos que se faz em cima dele, então cada padeiro tem a sua assinatura, isso é uma coisa que a gente aprendeu, então cada padeiro dá o seu toque em cima para ver como o pão assa. Depois disso tem o resfriamento e aí entra o processo de embalagem. Isso já é 2:30 da tarde. E aí começa o outro pão do dia seguinte. Então é um turno que não acaba. É um dia inteiro, né? E que se reveza, né? É 24 horas. Né? 24 horas em torno. E
um cuidado de algo que é vivo, porque quando é químico, em 2 minutos você vai lá, bate a massa, bate o fermento e bota para lá. Se eu perco uma massa por algum motivo, no outro dia eu não tenho pão. Então a gente chama nossos bebês assim, né? É um berçário, e aquilo reage à temperatura, reage à luz, falta luz, a gente entra em pânico, sai correndo todo mundo, a gente já foi lá resgatar pão que estava crescendo. Então tem um cuidado que hoje precisa existir em torno da massa que justifique ele ser tão bom e valorizado e ter um preço diferenciado. Porque olha tudo que acontece em torno de um pão. Valor agregado, né? De um pão, né? Quantas pessoas em volta daquilo dias, né? Maravilha. Que a história, sorte que a gente ama. Que história bonita. Muito legal. Foi muito bom te receber aqui para fazer o Nomes e Marcas. Olha como o tempo passa rápido. Muito, né? Muito legal. Giovanni Sartori. Giovanni, prazer te receber. Foi um Padaria, prazer. Bar, Pão do Pá. Um abraço no Pá. Parabéns para vocês. E muito obrigado por ter vindo Obrigado aqui. você. Obrigado a todo mundo. Foi um prazer. Giovanni Sartori foi nosso entrevistado de hoje do Nomes e Marcas. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. O programa volta no próximo sábado, às 11h30 da manhã. Sucesso e energia, ótimo final de semana. Até lá.